Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, hoje, na pauta de votação, existem dois projetos de minha autoria. Um que cria a fronteira agrícola norte, que ainda está pendente de parecer da CAI, CDR e Comissão de Agricultura. Mas o terceiro, ele está pronto para ser votado e vem sendo postergado por razões que eu não vejo motivos válidos para isso, que é o que trata, é uma lei, senhor presidente, de 2002, foi aprovada aqui no Senado em 2002, que dispõe sobre o procedimento para a criação, incorporação e fusão e desmembramento de municípios, nos termos do artigo 18 da Constituição. Senhor presidente, portanto, passados 11 anos, esse projeto é votado na Câmara e volta para cá para o Senado. Aqui já foi votado de novo na CCJ, o relator, senador Waldir Raupp, acolheu várias das sugestões apresentadas pela Câmara e está aqui um projeto que é moralizante. Se fosse lei já esse projeto há uns 10 anos atrás, ou mais, não haveria a criação de mais de 2.800 municípios. E aí, o que eu me espanto é que as pessoas, sem lerem o projeto, que cria uma série de rigores, como, por exemplo, só se cria um município depois do estudo de viabilidade econômica. Só pode ser criado esse município se o que perde o território não fique também inviabilizado economicamente. Então, isso nunca existiu na criação de municípios. Agora, existe esse estudo de viabilidade, exige um número mínimo de habitantes por região, porque é interessante. Enquanto, por exemplo, a imprensa do Sul fala contrariamente a esse projeto, talvez pensando que vai ter mais um município no Nordeste e no Norte, esquece, por exemplo, que o menor município deste país está em São Paulo, o município de Borá, que não tem nem 1.000 habitantes. E esse município foi criado quando? Sem a vigência dessa lei. O segundo menor município está em Minas Gerais. Nenhum município do meu estado, por exemplo, que é pequenininho, tem menos do que 8.000 habitantes. Nenhum. Então, o que a gente está propondo aqui é que hajam regras uniformes para o país todo, inclusive com exigências de mínimo de habitantes. O menor índice que se exige é 5.000 habitantes. O menor índice. E veja só, assim mesmo, o plebiscito só será realizado depois do estudo de viabilidade econômica de ambos as áreas, tanto a que vai ser desmembrada como a que é, digamos assim, a área mãe. Não há um tostão de gastos por parte do governo federal, porque o que vai acontecer? Uma área X que criou um município se desmembra e forma outro município, o IPTU que ia para lá, ou melhor, o ICM, não, é o Fundo de Participação dos Municípios que ia para lá, vai ser dividido pelos dois, de acordo com a população. É assim a regra do Fundo de Participação dos Municípios. Não vai aumentar em nada a estrutura de gasto da União. E é a União que não quer essa política que é adequada, porque como é que você pode pensar, por exemplo, no Pará tem um município de Altamira, que tem uma ponta do município, que é a cidade de Sorriso, fica a 1.500 quilômetros da distância da sede. No meu estado, há um município, Caiacaraí, que se estende do meio do estado até a fronteira sul com o Amazonas e que comporta, digamos assim, alguns municípios do Nordeste, alguns estados do Nordeste na sua área. Então é difícil para o prefeito atender bem a população que está aqui em cima e a população que está lá no fim, na fronteira com o Amazonas, e outro tipo de atividade completamente diferente em ecossistemas diferentes. Então eu quero dizer que lamento muito que o nosso processo legislativo
já seja lento por natureza, porque, repito, apresentei esse projeto em 2002, estava na Câmara, porque só foi aprovado aqui no Senado em 2002, foi para a Câmara e foi aprovado em 2008 nas comissões, e só agora esse ano foi aprovado e mandado para cá. Então, não sei por que os projetos de iniciativa parlamentar, senador presidente, sejam tão emperrados para a gente legislar. Então, a função do legislador fica comprometida. Fica comprometida por quê? Aí é porque o líder do partido A ou do partido B não quer, porque pode ser prejudicial ao seu Estado, é porque vem ordens do Planalto, como se diz, para não aprovar aquele projeto, porque depois de tramitar todo esse tempo, é que descobrem que pode ter alguma coisa. Inclusive, o senador Valdir Raupp está acolhendo algumas recomendações feitas de lá para que possa aprovar esse projeto. As coisas da planície, então, não prosperam? A parte da planície não anda. Então, veja bem, o projeto que está em segundo lugar na pauta, que é meu também, esse eu concordo, porque ainda tem pendência de parecer, mas o item 3, esse dos municípios, não tem pendência nenhuma para ser votado. Então, o Fronteira Agrícola Norte, há também aquela história do preconceito, que a região norte tem a faixa de fronteira, tem comunidades indígenas, comunidades ecológicas, enfim. Então, na verdade, nós precisamos olhar mais o Brasil e cumprir o que a nossa Constituição diz, que é dever da República eliminar as desigualdades regionais. E não se elimina as desigualdades regionais tratando desigualmente os desiguais. Porque senão, igualmente os desiguais. Porque senão, é aquela história. A região mais rica vai continuar cada vez mais rica e as regiões mais pobres cada vez mais pobres. Então nós temos que mudar isso. Eu quero fazer um apelo ao presidente Renan, porque esse projeto está na pauta já há algum tempo, só entrou em pauta porque nós conseguimos que a maioria dos líderes pedissem urgência, está na pauta, portanto, de hoje, e eu espero que nós consigamos votar. É um projeto, repito, moralizador, que não implica em despesas adicionais para a União, embora pudesse exigir, porque a União tudo arrecada nos municípios, nos estados, e não repassa em termos proporcionais o que estados e municípios precisam. Então, fica aqui, senhor presidente, o meu pedido ao presidente Renan, aos líderes partidários, que nós possamos dar uma resposta, até porque esses municípios não vão ser criados do dia para a noite. Fizemos um estudo também, e dentro das regras desse projeto, o máximo que se poderá criar nos próximos anos será de 198 municípios no Brasil todo. E enquanto que antes desse projeto, que poderá vir se transformar em lei, foram criados 2.800 municípios. Então, eu espero, inclusive, que reflitam sobre isso, porque enquanto hoje não tem regra nenhuma, o que nós estamos colocando é uma regra para disciplinar um artigo da Constituição Federal. Muito obrigado.